Você sabe para onde você vai quando você sair dessa terra? Deixa eu te dizer uma coisa. Satanás, ele é chamado o pai da mentira. E usando de alguém, ele tem dito para as pessoas que quando a gente morre, morreu, acabou tudo. Tudo que ele quer é que as pessoas acreditem nesta mensagem, para que assim as pessoas vivam a vida deles de qualquer maneira, como alguém que não vai prestar conta, como alguém que não vai responder por nada. E não é isso que Deus diz. Para início, o nosso espírito, ele é eterno. O espírito do homem, o nosso espírito, ele é eterno. O nosso corpo é que é pó. O nosso corpo é que não é eterno. O nosso corpo, ele é essa embalagem, mas quem administra o nosso corpo é o nosso espírito. O espírito é o motorista do corpo. Então, o motorista é como o automóvel e o espírito é como o motorista do automóvel. Então, quem administra o meu corpo é o meu espírito. O meu corpo foi tirado da terra. Então, nós somos pó. Uns têm uma cor mais escura, como a minha, outros têm uma cor mais clara, uns têm olhos castanho, outros têm olhos pretos, outros têm olhos azuis. Conclusão, todos não passam de pó. Não passa de pó. E o Senhor diz isso na sua palavra. Ele diz que ele olha para nós e lembra que nós somos pó. Muitas vezes Deus trabalha com a gente com um certo cuidado, porque a nossa força é mais na língua para falar. Mas na realidade, nós somos pó. E pó, eu ainda vou dizer que ainda é mais frágil do que a própria terra. O pó é essa poeira, é essa lama que desmancha ligeiro. Já viu? Então, e o que prova que nós somos pó? O que prova que nós somos pó, que nós somos do pó da terra, é justamente que o que alimenta nosso corpo é tirado dela mesmo. É tirado dela mesmo. Tudo que alimenta meu corpo é tirado da terra, iodo, potássio, tudo. Né? O alimento que traz os nutrientes que eu preciso é tirado de onde? Da terra. Então, esse corpo, o Senhor diz que do pó ele foi tomado, e quem pode dizer isso é o autor, é o Criador. O Senhor diz que do pó o homem foi tomado, e por causa do pecado, entendendo? Ao pó, o corpo vai retornar. Então ele vai terminar onde começou, de onde ele veio, a origem. Então nós somos pó. Por isso que você vai ver que no momento em que Deus pede conta do nosso espírito, a pessoa pode ser a pessoa mais linda. Aquela pessoa que se pudéssemos, meu Deus, nem pisava no chão. Essa pessoa que por causa da sua beleza se sente melhor do que os outros. Olha para as pessoas como que ele fosse de um outro planeta. E na verdade, não passa de pó. Quando Deus pede conta do nosso espírito, o nosso corpo não pode passar 2 dias dentro de casa. Não pode. E isso é tão sério que nem precisa passar 2 dias. A partir da hora que Deus pede conta do nosso espírito, que foi constatado o óbito, ninguém quer você dentro de casa uma noite nem um dia mais. Não quer. Ninguém quer. Te dizer, quem quer comprar? Ninguém. Nem quer, nem compra. Por quê? Nós somos pó. Então, a partir da hora que Deus pede conta do nosso espírito, o corpo em si já começa a se decompor. Já começa a se decompor. Eu acompanhei um caso de uma senhora que, idosa, faleceu 11 horas do dia. Então, como o caso ficou sob os cuidados do Nina, o Nina veio buscar, veio remover o corpo, cerca de 8 horas da noite, levou para o UML. No outro dia, 11 horas do dia, eu fui lá junto com uma pessoa da família para resolver, para auxiliar na questão do óbito. E cerca de 5 metros de distância, ninguém aguentava se aproximar. Tamanho era a carniça. Tamanho era o fedor, o corpo já inchado, já se partindo a pele. Sabe, então, que situação? Só foi de uma noite para o outro dia. Então, muitas vezes, para ocorrer um velório em casa, né, a funerária tem que colocar formol e muitas outras coisas para o corpo se sustentar ali uma noite, que se for 2 noites,
o caso de investimento já é mais grave para esse corpo aguentar. Então, conclusão, nós somos pó. Do pó o homem foi tomado, ao pó ele vai retornar, e quem trouxe essa sentença foi o pecado. Ele trouxe a morte do corpo, só que o pecado também, ele traz a chamada morte espiritual. Só que a palavra morte, na ótica de Deus, a morte do corpo é a separação do espírito do corpo. Então Deus pediu conta do espírito, então o corpo vai para a sepultura. Mas esse espírito vai de encontro ao Criador. Só que se essa pessoa seguiu com seu relatório de pecado, esse pecado vai trazer uma separação também de Deus. Então, se essa pessoa também foi separada de Deus, o espírito não morre. Ele vai para a eternidade, porém sem Deus. Sem Deus. E para onde ele for é para sempre. Para onde ele for, tanto quem for para a vida eterna, como quem for para a condenação eterna, todos serão eternos, porque o Espírito veio de Deus e Deus é eterno. Todo o plano de Deus é eterno. É tanto que a vida que Jesus deu na cruz do Calvário, para nos mostrar o caminho, para perdoar o nosso pecado. Mas o perdão de Deus eu recebo quando eu reconheço o preço que Jesus pagou. O que ele fez na cruz do Calvário, aquele preço que ele pagou não era dele, não, seria meu. Mas eu não teria condição. Ele pagou em meu lugar. E ele disse, se eu reconhecer o sacrifício que ele fez e renunciar ao pecado, ele me concede o perdão. Então a decisão está em minhas mãos. Ou de renunciar ao pecado e receber o perdão dele e seguir nessa terra conforme ele, ou então eu posso decidir continuar na minha vida de pecado aqui. Só que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O pecado, ele já começa a matar o ser humano aqui na terra, por tudo aquilo que o ser humano já vai fazendo. Você vai vendo todas as atitudes pecaminosas, porque o que é pecado é a gente fazer o que Deus diz não faça. Não importa a quantidade, entendendo? Tanto faz quem tomou uma garrafa de cachaça como quem tomou uma dose, pecou, fez o que não era para ser feito. Tanto faz quem mentiu para algum governador como quem mentiu para uma criança, é mentiroso. Então, o que o Senhor diz não faça, não faça. Então, porque o Senhor, ele trabalha pela verdade. E ele diz, eu vim para que tenha vida e tenha com abundância. Então, o que é que acontece? Eu quero dizer para você, o seu espírito não morre. O seu espírito, ele é eterno. E ao sair dessa terra, ele vai ao encontro do Senhor. A Bíblia diz que até aqueles que vão pegar condenação, todo joelho primeiro vai se dobrar. Todo joelho vai reconhecer. Mas tem pessoas que ao chegar lá, só vai ver o que ele perdeu. O que ele perdeu, porque o campo de decisão é enquanto eu estou aqui na terra. Se a decisão fosse tomada quando eu saísse dessa terra, então Jesus não vinha. Não passava por tudo quanto ele passou. Para quê? Para se vir de feito na parede dos outros? Para alguém olhar para ele e estar com pena? Não. É tanto quando ele estava na cruz, que as mulheres começaram a chorar. Ele disse, mulheres, não chorem por mim, mas chorem por vós e por vossos filhos. Porque ali estava a maior expressão do amor de Deus para conosco. Ele pagou no meu lugar a sentença que era minha. Porque o réu, o pecador, sou eu. Fomos nós que nascemos no pecado, debaixo dessa sentença. Mas diz a Bíblia que Deus amou o mundo de uma tal maneira. Essa palavra tal, porque não tem palavra para explicar. Amou a gente de uma tal maneira que ele deu seu filho para todo aquele que nele crê. Não morra, não seja condenado, mas tenha a vida eterna. Então a vida eterna você tem por meio dessa aliança que você faz com Cristo. Com ele está o perdão. E é ele que tem a autoridade para te perdoar. Ele diz que aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança misericórdia. Mas lembre, seu espírito é eterno. Aqui na terra, o nosso corpo, aqui na terra não é para sempre não. Mas para onde eu for, é para sempre. Então se preocupe para onde você está indo. Se preocupe. Nós não sabemos até quanto tempo nós estamos aqui, mas a cada dia que Deus está me dando é uma oportunidade para a gente reconhecer, melhorar a nossa vida. Cada dia é chamado de presente que Deus vai nos dando. Então reconheça ainda em quanto tempo. Essa decisão ninguém pode tomar por você. Ele diz que nem o pai vai dar conta do filho, nem o filho vai dar conta do pai. Ninguém. Por isso também que da hora que Deus pedir conta da sua vida, ninguém vai com você. Ninguém vai comigo. Por mais que goste de mim, ninguém vai. Cada um vai dar conta de si. Então, se é assim, faça a sua parte. E tenha certeza
que seguindo o conselho, recebendo o amor que Deus já demonstrou para com você, está aqui em nossas mãos, o GPS, está aqui o manual de instrução. Não tem nada que Deus estabeleceu aqui que seja para o seu pior. Tudo que o Senhor estabeleceu para que eu possa viver é para o meu melhor, é para eu ter uma vida direita. Então, obedecer a Deus é para quem quer uma vida direita, é para quem quer tanto ter vida nessa terra e como ao sair daqui, ter a maior herança, o maior troféu, é a vida eterna. Por essa daí, lute. Se aqui você não tiver muitas coisas que você gostaria, fica muito desesperado não. Trabalhe, lute, confie, mas não desespera muito não, porque nada nós trouxemos, daqui também nada nós levaremos. Nós não somos dono de nada aqui, somos apenas gerente. Gerente não é dono, só administra até o dia que ele tiver empregado. Assim que Deus pedir conta do meu espírito, tudo que tem meu nome aqui, outra pessoa vai tomar posse. E eu vou seguir de encontro a Ele. E a única coisa que vai me acompanhar é o relatório da minha vida. Como eu vivi, as oportunidades que Deus me deu, como eu fiz, tudo já está diante dos olhos dele e eu receberei conforme as minhas atitudes, as minhas ações. Deus te abençoe, que você opte por ter uma vida correta, direita aos olhos do Senhor e ao sair daqui você tome posse do maior troféu, a vida eterna. Deus te abençoe.